Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, hoje fui pedido para falar um pouquinho sobre como a oração, orações diárias, impedem a pessoa de fazer qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de pecado e qualquer tipo de ações que não são indicados, desejados por Deus Todo-Poderoso. Sobre isso, é muito importante entender como Deus Todo-Poderoso explicou isso no Sagrado Alcorão, quando foi falado que deve fazer o profeta de Deus Todo-Poderoso, deve falar para as pessoas sobre a revelação que foi falado do livro do Sagrado Alcorão, em que Deus Todo-Poderoso diz: Aqimis salah, que façam as suas orações. Na verdade, a tradução literal seria levantem as suas orações, né? Porque isso já indica que a oração vai ser algo que vai sempre cair, vai sempre precisar de intenção sincera, vai sempre precisar de um esforço máximo para que isso seja feita nos seus melhores condições. Mas depois de falar isso, que faça a oração, Deus Todo-Poderoso, logo em seguir, falou os seus motivos. Essa é a beleza do Sagrado Alcorão. Que o Sagrado Alcorão não só fala de fazer alguma coisa, de não fazer uma coisa, mas também fala os motivos. Ele também fala, porque eu estou mandando você fazer oração, mas é por causa disso. Esse é o motivo. E isso satisfaz, traz uma transmite uma confiança para o leitor, né? Que sim, claro, eu não devo fazer isso porque tem esses prejuízos e eu devo fazer isso porque tem esses benefícios. E quando foi falado que devo fazer oração, um dos principais benefícios que foi falado é que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, que Deus Todo-Poderoso diz que a oração, quando é feita com todas as suas condições, ela impede de qualquer tipo de maldade, ela impede que seja feito, cometido um pecado, né? Então, esses são algumas dos benefícios que Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão, além dos outros que foram mencionados nos outros lugares, né? Mas hoje o foco principal é sobre como nós podemos impedir de fazer os pecados, né? Sobre isso, é muito importante nós entendermos que todas as pessoas que entendem a importância, eles fazem a oração. Orações diárias, né? 5 orações diárias que todos os muçulmanos têm que fazer, que são obrigatórios, seja para idoso, seja para mulher, seja para o homem, né? Seja para um estudante, seja para a pessoa que está viajando. Sobre a oração não tem nenhuma dessas exceções. Cada pessoa que é adulto, cada pessoa que entende sobre o bem e do mal, ele deve fazer essa oração, né? Mas é importante nós entendermos que nem toda a oração impede de fazer os pecados. E nem todas as pessoas que fazem a oração são impedidos de fazer pecado. Até porque nós vemos que tem muita gente no mundo está fazendo a oração, 5 orações diárias, e quando saem da mesquita, quando saem do estado de oração, já começam a fazer as suas maldades, começam a fazer os seus pecados, né? E a pessoa fica confuso. Como é que isso pode ser entendido? É importante. E sobre isso, o Messias prometido, alayhi salatu wassalam, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, ele deixou bem claro sobre isso, que ele disse que o que é a oração? A oração é um dua, uma reza que é feito em que você faz o louvor de Deus Todo-Poderoso, em que você faz o arrependimento dos seus pecados a Deus Todo-Poderoso, em que você convoca as bênçãos de Deus para o Santo Profeta e que é feito com toda a sinceridade e com toda a humildade. Você, quando faça a oração, ele continua dizendo, quando você faz a oração, deve fazer, obviamente, na língua árabe, que é indicado, que é ensinado pelo Santo Profeta, mas não fica limitado nas palavras em árabe. Deve fazer também, além de ler essas palavras árabes, deve fazer a oração com humildade na sua própria língua, porque isso traz uma emoção maior para o seu coração, para trazer mais humildade e mais sinceridade, e assim a oração chega até o trono de Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a definição
da oração que foi feito, que foi falado pelo Messias prometido, alayhi salatu wassalam, que paz de Deus tenha sobre ele. Ele falou em palavras muito breves e muito curtas, como nós devemos cuidar da nossa oração, né? Como eu falei no início, que oração é algo que vai cair e é um processo muito normal, muito natural. Mas se a gente não vai cuidar disso, se a gente não vai levantar depois de cair a oração, então nós estamos desistindo, nós não estamos prestando atenção. E se nós não estamos prestando atenção, é justamente essa oração que não traz nenhuma consequência positiva, não traz nenhum resultado positivo. Do mesmo jeito que uma pessoa que vai na academia e fica malhando todos os dias, mas não faz o exercício de forma como deve ser feito, como é indicado pela cada máquina lá na academia, ele não vai ter o resultado no final do dia, no final do mês, no final do seu tempo, né? Ele não vai conseguir ter aquele resultado que ele quer, porque não está fazendo do jeito certo. E esse processo é muito normal nas todas as coisas da nossa vida, seja no estudo, seja no exercício e seja na parte espiritual. Então, se nós queremos aproveitar e beneficiar dessa garantia de Deus Todo-Poderoso, que a oração vai impedir a pessoa de fazer maldade, de fazer pecados, cometer os pecados, é importante que seja feita a oração do jeito como foi ensinado, do jeito como foi indicado e praticado e mostrado pelo santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, em que a oração é feita com humildade, com sinceridade, com arrependimento e com total obediência. É importante que seja mostrado essa obediência. E quando nós fazemos essa oração congregacional, uma das coisas é mostrar essa obediência, que nós estamos seguindo completamente o imam, né? Aquela pessoa que está liderando a oração, e estamos mostrando completamente a nossa humildade, fazendo a prostração para Deus Todo-Poderoso, e só assim nós podemos ter esse resultado. Porque se não for assim, é importante também entender que, por outro lado, por um lado a oração traz benefícios positivos, se for feito com total sinceridade, total, com a intenção sincera, por outro lado, se não for feito com a intenção boa, também traz consequências, mas nesse caso, consequências negativas, né? Como foi falado no Sagrado Alcorão mesmo, né? Que Deus Todo-Poderoso diz: "Faveilul lil musallin, allazina hum an salatihim sahun", que amaldiçoados aquelas pessoas que não fazem a oração de forma correta, que são descuidadosos com suas orações, porque essas mesmas orações amaldiçoam essas pessoas. Por isso é importante não só fazer a oração, mas também fazer a oração de forma correta. De fazer, como eu falei, com quatro condições principais: com uma intenção sincera, com arrependimento, com total obediência e com muita humildade, para que as nossas orações sejam aceitas por Deus Todo-Poderoso. Mas, como eu falei, é sempre vai ter uma coisa como o Messias prometido, alaihissalatu wassalam, também tem falado sobre isso, que ela sempre vai cair, sempre vai trazer um desvio, sempre vai ter uma coisa em que a pessoa vai distrair um pouquinho da oração, né? Por exemplo, quando a pessoa começa a fazer oração, a pessoa começa a pensar nas outras coisas, começa a ter os pensamentos diferentes, né? Começa a pensar nos seus negócios, começa a pensar nos seus filhos, começa a pensar o que é que devo comprar hoje, o que eu devo fazer hoje. Isso tudo é natural. O que não é natural, que você, quando vem o pensamento, você deixa passar. Você não faça nada. Isso não é bom. Assim que vier um pensamento, você deve cortar imediatamente e deve tentar voltar de novo para Deus Todo-Poderoso, para a sua oração, que é um encontro com Deus Todo-Poderoso. Então, não seria justo, não seria certo da sua parte, da nossa parte, de que estamos conversando com Deus, mas a nossa intenção não está presente. O nosso coração não está presente e a gente está viajando no outro mundo.
Sobre isso, o Messias prometido, alayhi salatu wassalam, também falou e mostrou essa importância, dizendo que todos os nossos pilares do islamismo têm certas condições. E quando não forem, não têm essas condições, elas não são feitas. Podemos ver a peregrinação, ela tem certas condições. Nem todo mundo faz. O jejum também tem condições. E além de ter condições, ainda é uma vez no ano, um mês no ano inteiro. Zakat também tem condições. Nem todo mundo faz dá zakat porque não tem condições. Mas a oração não tem condições. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa muçulmana deve fazer essa oração. E se ele não faz essa oração, ele está cometendo pecado. E a oração, ele disse, continuou dizendo que a oração é obrigatório, seja a pessoa viajando, seja a pessoa doente, no qual situação ele for, se ele está consciente, se ele está vivo, ele deve fazer essas orações. E depois ele continua dizendo sobre a importância de fazer oração do jeito certo e como cuidar dessa oração para conseguir ter esse resultado. Ele diz que a oração é um semente que é colocado no coração da pessoa. Do mesmo jeito que você implanta uma coisa na sua fazenda, na terra, você cuida daquele semente, daquela planta. E você tenta cuidar, proteger de todos os afetos, seja do tempo, quando está vindo chuva, você tenta proteger, quando está muito quente sol também, você tenta proteger. Do mesmo jeito, ele diz que as orações também, se não forem protegidas, se não forem protegidas da mesma forma como você protege a planta, um semente que você semeia, ela também não vai trazer esses benefícios. Quais são os benefícios? Não, você não vai conseguir fazer as bondades e você não vai poder impedir a si mesmo de fazer pecados, de fazer as maldades. Então, como nós semeamos um semente para mais tarde ele possa dar resultado e a gente tem todo o processo de proteger, a oração também é um semente que a gente coloca no nosso coração para mais tarde a gente pode conseguir beneficiar daquilo, para a gente conseguir fazer as coisas boas, para que a gente pode também impedir de todas as maldades. Então é importante que nós sempre estejamos conscientes quando estamos fazendo essas orações, para que elas possam trazer os benefícios que foram mencionados no Sagrado Alcorão e que nós possamos sempre impedidos. E agora entendemos muito bem como as pessoas que estão fazendo oração por um lado continuam fazendo os pecados, porque essas orações não são feitas de forma correta. Sempre que a pessoa vai fazer a oração de forma sincera, correta, com completa obediência, ele vai conseguir ter esses resultados. E é muito simples de entender e julgar a si mesmo se você está fazendo a oração com completa obediência ou não. Só vendo se você conseguiu parar de fazer as maldades, se você conseguiu parar, impedir de cometer qualquer pecado, quer dizer que as suas orações estão trazendo os benefícios, estão trazendo os seus frutos, porque um dia você semeou e está dando o resultado, né? E outro ponto importante também de o Messias prometido al-Islam ter dado exemplo com semente é que não é de um dia para o outro. Como o semente você semeia e você fica protegendo, protegendo, e você não fica desesperado. Você não fica pensando por que que não está tendo resultado imediato. Não. Você semeia, às vezes leva anos e anos, mas você continua regando a planta, o semente, você continua protegendo de todo tipo de prejuízo que pode acontecer afora, né? A planta pode sofrer qualquer prejuízo para que no final você possa ter esse resultado. Então, na oração, que também é um semente no seu coração, no nosso coração, é importante que a gente sempre esteja protegendo, sempre esteja fazendo a nossa parte, para que um dia Deus também possa dar essa consequência, esses resultados em que nós
depois vamos ser impedidos de fazer maldade e pecados e sempre estaremos prontos para fazer bondade. Que Deus Todo-Poderoso nos dê a força e capacidade de que todos nós, como a irmã diz, entendemos esse objetivo, esse principal objetivo da oração, né? Que a gente tem que fazer a oração de forma como foi prescrita, para que possamos ter o resultados que foram prescritos e que nós possamos trazer outras pessoas também para esse entendimento, para que outras pessoas também possam cuidar das suas orações, proteger as suas orações para beneficiar dos seus resultados. Amém. Jazakumullah.